O episódio 267 é o quinto e último episódio de Jujutsu Kaisen. O capítulo começa com uma cena de flashback. É uma época em que Gojo e Yaga estão passando por um treinamento de troca de corpos. Yaga queria que o mestre Gojo lhe desse o último dedo de Sukuna, para que Riko comece e imitasse a técnica de Sukuna. Mas Gojo recusou. Mesmo sendo apenas um 20º do dedo de Sukuna, poderia satisfazer as condições para imitação. Porém, a análise da técnica de Sukuna ainda não estava completa. Yaga também estava ciente disso. Era como quando ele imitou a fala amaldiçoada de Inumaki. Mas sem ouvir a explicação de Inumaki, ainda havia muitas coisas que não entendia. Como por exemplo, poder ativar a fala amaldiçoada por telefone. Sendo assim, Gojo achou que comer o dedo agora e perder a conexão com Sukuna seria um desperdício. Além disso, se Yaga quisesse imitar a técnica de Sukuna, a cena muda para uma conversa entre Yaga e Itadori. Ele explica as condições de sua técnica de imitação. Era fazer Rika ingerir parte do corpo do alvo a ser imitado, e dependendo da quantidade e parte ingerida, o alvo da imitação e o número de usos também variavam. Simplificando, para imitar técnicas mais poderosas e usá-las mais vezes, era necessário ingerir partes mais vitais do corpo em relação à técnica. Mas mesmo que não fosse possível ingerir partes vitais, as condições poderiam ser satisfeitas impondo restrições ao número de usos. Itadori levanta uma questão. Então não seria possível usar técnicas reversas? Por exemplo, para imitar sem limites, bastaria fazer o professor Gojo perder um braço e depois restaurá-lo com uma técnica reversa. Embora isso causasse dor ao professor, não seria possível imitar antecipadamente as técnicas do professor Gojo e dos outros senpais? Mas Yaga joga um balde de água fria nele. A parte do corpo que Rika ingere, no momento em que é regenerada por técnicas reversas, o valor da energia amaldiçoada é redefinido, tornando impossível satisfazer as condições de imitação. Quanto aos braços de Inumaki Meimei, é porque nem a medicina moderna, nem as técnicas reversas podem regenerá-los. Por isso Yaga pôde usá-los. Quanto ao mangaka, ele perdeu temporariamente parte das costelas. O tratamento seria discutido depois da grande batalha. Vendo Yaga contar tudo isso a Itadori sem reservas, não pude deixar de me preocupar com o que Geto havia dito sobre Itadori ressoar com Sukuna. As informações poderiam chegar a Sukuna através de Itadori. Yaga estava ciente disso. Por isso, a implementação oficial do plano seria próxima à grande batalha. Mas as informações e operações mais básicas, ele contaria a Itadori baseado em seu próprio julgamento. Mesmo que Sukuna pudesse sentir as mudanças físicas no corpo de Itadori, informações e pensamentos precisos deveriam ser impossíveis de conhecer. Portanto, o plano que ele estava prestes a revelar seria executado após o fim da batalha entre Sukuna e o professor Gojo, implementado novamente em meio ao caos. Além disso, não queria abalar Itadori antes da batalha. O fato era que, embora Itadori ainda não pudesse usar, seu corpo já deveria ter gravado a técnica de Sukuna. O professor Gojo também confirmou com seus 6 olhos que não havia erro. Então, a cena retorna ao campo de batalha. Olhando para a mão de Itadori, faltavam 2 dedos quebrados. Ele se lembrava claramente que ao se transferir para o abismo, usará apenas o dedo mindinho. Isso não era uma ferida recente. Ele se lembrou do que Yaga disse na época, sobre o último dedo que não pôde ser recuperado. De repente, percebeu que havia sido enganado. O corpo que Yaga ingeriu para imitar a técnica de Sukuna não era o seu, mas o de Sukuna. No local dos verdadeiros dedos de Sukuna, Gojo e Nanami discutiam ao lado. Os dedos de Sukuna que não podiam ser destruídos, nem por ataques físicos nem por técnicas amaldiçoadas, poderiam ser afetados por uma técnica inata. Mais do que isso, o que mais preocupava Gojo era ele, que havia acordado há menos de 10 minutos. Ino Takuma também reaparece com força. Ele usa sua técnica inata nos dedos de Sukuna, nomeando, fazendo com que Sukuna, à distância, seja atingido. Sukuna imediatamente percebe que é a técnica inata de Ino. Ele não pode expandir seu domínio. Assim, seria atingido pela técnica de acerto certeiro de Itadori. Preso e atingido. Itadori fica emocionado ao ver essa cena. Ele sabe muito bem que Ino acordou. Como previsto, o golpe de Itadori atinge Sukuna. O próprio Itadori também inicia um ataque imediatamente. Mas Sukuna não desiste. Ele resiste e contra-ataca. Ele não acredita que possa ser derrotado por Itadori neste domínio. Agora Itadori nem pode usar técnicas reversas para se curar. Provavelmente já ultrapassou seus limites há muito tempo. Expandir o domínio consumiu uma grande quantidade de energia amaldiçoada. No final, ele acredita que vencerá, mas o punho de Itadori para subitamente na frente dele, e então ataca novamente. Essa era a técnica usada inicialmente contra a maldição invertida, usando a diferença de tempo para um segundo ataque. Itadori diz a Sukuna que é hora de acabar. No final do capítulo, Itadori lança um flash negro contra Sukuna. Muito obrigado por assistir até o final. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar criando conteúdo de qualidade para você. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Até a próxima!
E espero ver você em breve.